Invocando a Deus, a grandeza de nossa pátria e a paz que faz necessárias entre os homens de bens, está aberta a 6ª sessão ordinária do primeiro período do primeiro ano legislativo. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores. Vereador Ademilton da Silva Diniz, Tatai. Vereador Aldair da Linda. Presente. Vereador Bide. Vereador Bubuti. Vereador Chiquinho. Vereador Fabrício Bittencourt. Vereador Felipe Alni. Vereador Felipe Paiva. Vereador Felipe Poubel. Vereador Frank Costa. Presente. Vereador Elter Ferreira. Vereador Ismael Breve. Vereador Marcinho da Construção. Vereador Marcos Bambam, presente. Vereador Ricardinho Netuno. Vereador Rob Gol. Vereador Rony Peterson. Senhor presidente, 17 chamados, 16 presentes. Submeto a ata da sessão ordinária anterior em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, coloco em votação. Se todos concordam, permaneçam como estão. Aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente do dia. Senhor presidente, com o expediente do dia, ofício Prefeitura, ofício circular número 03/2017, da Secretaria Municipal de Turismo, que comunica de acordo com as orientações recebidas na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, esta Secretaria somente poderá abrir processo de contratação de estrutura com prazo de 15 dias anterior ao evento. Ofício número 20/2017, da Secretaria Municipal de Educação, do Fórum Municipal Permanente da Educação, que convoca membros representantes do Fórum Municipal Permanente da Educação para iniciarmos o processo de monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação, a participar da reunião que será realizada no dia 14 de março, às 13 horas, na sala de multimeios do Centro Educacional de Maricá, Joana Benedita Rangel. Memorandos internos. Comunicado interno número 02/2017, de autoria do vereador Rob Gol, que comunica que a audiência pública para avaliação do cumprimento das metas terceiro quadrimento de 2016, a fim de dar atendimento ao que estabeleceu o 4º parágrafo, artigo 8 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, ficou agendado para o próximo dia 16/3/2017, às 10 horas, no plenário da Câmara. Projetos de lei. Projeto de lei número 16/2017, de autoria do vereador Marcinho da Construção, que dispõe sobre a denominação da rua São José Camacho, a atual rua sem nome, Monte Castelo, Inoã, quilômetro 17, Maricá. Projeto de decreto legislativo, resoluções, atos e moções. Moção número 39/2017, de autoria do vereador Felipe Alni, que requer que seja concedida a moção de aplauso e congratulação ao senhor Carlos Alberto da Silva Freire. Moção de número 40/2017, de autoria do vereador Felipe Alni, que requer que seja concedida a moção de aplauso e congratulações ao senhor Elson Ribeiro dos Santos. Indicações simples. Indicação número 39/2017, de autoria do vereador Felipe Paiva, que solicita o saneamento básico, drenagem, asfaltamento, modernização da rede de iluminação pública e urbanização da Rua 20, São Bento da Lagoa, Itaipuaçu, Maricá. Indicação número 41/2017, de autoria do vereador Felipe Paiva, que solicita o saneamento básico, drenagem, asfaltamento, modernização da rede de iluminação pública e urbanização da Rua 17, Rincão 17, Rincão Mimoso, Itaipuaçu, Maricá. Indicação número 42/2017,
de autoria do vereador Felipe Paiva, que solicita o saneamento básico, drenagem, asfaltamento, modernização das redes de iluminação pública e urbanização da rua Ubiratã, Itaucaia, Vale, Itaipuaçu, Maricá. Indicação número 71 de 2017, de autoria do vereador Ricardinho Netuno, solicita a construção da ponte de acesso à praia, utilizadas por veículos, localizada na Avenida Zumbi dos Palmares, antiga Avenida 1, Jardim Atlântico, Itaipuaçu, Maricá. Indicação número 72 de 2017, de autoria do vereador Ricardinho Netuno, solicita a reforma da ponte de acesso à praia, utilizada por veículos, localizada na rua Professor Cardoso de Menezes, antiga Rua 1, Jardim Atlântico, Itaipuaçu, Maricá. Indicação número 73 de 2017, de autoria do vereador Ricardinho Netuno, solicita a construção de uma ponte de acesso à praia para ser utilizada por pedestres em frente à rua Ruth Pereira Caldas, Recanto, Itaipuaçu, Maricá. Indicação número 86 de 2017, de autoria do vereador Rony Peterson, solicita a construção de uma quadra poliesportiva ou área multiuso no terreno de rua Albertino de Oliveira, São José de Ibaçaí, Maricá. Indicação número 89 de 2017, de autoria do vereador Rony Peterson, solicita a construção de pontos de táxi, mototáxi e vans de forma padronizada e direcionada para a classe Maricá. Indicação número 114 de 2017, de autoria do vereador Rony Peterson, solicita a vistoria e limpeza das galerias de águas pluviais no bairro da Mumbuca, principalmente das ruas Márcio Rangel Pereira, antiga Rua 1, Rua João José Alves, antiga Rua 2, Amazonas, antiga Rua 3, Acre, antiga Rua 4, Cléria Pereira Alves, antiga Rua 5, Flores Bela Bittencourt, antiga Rua 6, com complicador quase no final desta rua, em cima da passagem da galeria, tem uma construção irregular. Rua Walter Caetano dos Santos, antiga Rua 7, Maricá. Indicação número 156 de 2017, de autoria do vereador Ismael Breve, solicita a limpeza através de capina e roçadeira, reparo nas caixas de passagem, colocação de tampas nas mesmas, na rua Doutor Augusto Rochi, Jardim Atlântico, Itaipuaçu, Maricá. Indicação número 157 de 2017, de autoria do vereador Ismael Breve, solicita a limpeza do canal que margeia a rua Mariana, Bosque Flamboyant, Jardim Atlântico, Itaipuaçu, Maricá. Indicação número 163 de 2017, de autoria do vereador Ismael Breve, solicita a limpeza através de capina, roçadeira, limpeza, manilhamento da rua Orlando Silva, esquina com a rua Mário Reis e rua Orestes Barbosa, Jardim Nova Metrópole, Itapeba, Maricá. Indicação número 199 de 2017, de autoria do vereador Marcinho da Construção, solicita manutenção das 27 aparelhos de ar-condicionado, isolamento da parte estrutural abaixo do piso e suas laterais, requisição de material de limpeza e higiene descartáveis na unidade de pronto de atendimento UPA Inoam, Maricá. Indicação número 220 de 2017, de autoria do vereador Marcinho da Construção, solicita desobstrução, limpeza através de capina e roçadeira e saneamento básico para o córrego que atravessa o Bosque do Flamboyant, Jardim Atlântico, Itaipuaçu, Maricá. Indicação número 221 de 2017, de autoria do vereador Marcinho da Construção, solicita a instalação de parada de ônibus com cobertura na rodovia Amaral Peixoto, quilômetro 17, sentido Maricá, Monte Castelo, Chácara de Noã, Maricá. Indicação número 247, 2017, de autoria do vereador Alcebides Machado Filho, BID, solicita a limpeza e roçado no entorno do PSF, Retiro, Maricá. Indicação número 252, 2017, de autoria do vereador Alcebides Machado Filho, BID, solicita a limpeza e roçada na Praça dos Pescadores e instalação de parque infantil e aparelhos de ginástica, Guaratiba, Maricá.
Indicação número 253 de 2017, reitera a indicação 187 de 2015, de autoria do vereador Alcebides Machado Filho, BID, solicita o asfaltamento da avenida Parkway até o Limão, Bambuí, Maricá. Indicação número 299 de 2017, de autoria do vereador Ademilton da Silva Diniz, Tatai, solicita a troca de lâmpadas queimadas na Rua N, em frente aos números 243, 244, condomínio Santa Paula, setor A, Inoã, Maricá. Indicação número 312, 2017, de autoria do vereador Valdevino da Costa Silva, Chiquinho, solicita o conserto de manilha na Rua Irineu Pinto, esquina com a Estrada Velha de Maricá, em frente ao posto de saúde Ponta Grossa, Maricá. Indicação número 333, 2017, de autoria do vereador Ademilton da Silva Diniz, Tatai, solicita a troca de lâmpadas queimadas na Rua Soares de Souza, quadra 1, lote 11, garagem da aviação Nossa Senhora do Amparo, lado da Capela, Centro, Maricá. Indicação número 334 de 2017, de autoria do vereador Valdevino da Costa Silva, Chiquinho, solicita a construção de um posto de saúde na Rua Vinícius de Moraes, Jardim Nova Metrópole, Tapeba, Maricá. Indicação número 335 de 2017, de autoria do vereador Valdevino da Costa Silva, Chiquinho, solicita a limpeza urbana e dragagem do valão na Rua Arlete de Alcântara, antiga Rua Uirapurus, Flamengo, Maricá. Indicação número 375 de 2017, de autoria do vereador Helder Ferreira, que solicita a implantação da coleta seletiva de lixo no município de Maricá. Indicação número 376 de 2017, de autoria do vereador Helder Ferreira, solicita a vistoria para a instalação de iluminação pública na Rua das Orquídeas, Bosque do Flamboyant, Jardim Atlântico, Itaipuaçu, Maricá. Indicação número 389 de 2017, de autoria do vereador Felipe Alni, solicita a manutenção da iluminação dos postes número 191, 5.794, na Rua Canindé, Inoã, Maricá. Indicação número 390 de 2017, de autoria do vereador Felipe Alni, solicita a manutenção da iluminação dos postes número 2.079 e 5.886, na Rua Canindé, Inoã, Maricá. Indicação número 391 de 2017, de autoria do vereador Felipe Alni, solicita a manutenção da iluminação dos postes 39.747, na Rua Canindé, Inoã, Maricá. Indicação número 392 de 2017, de autoria do vereador Rob Gol, solicita a construção de uma quadra poliesportiva e do muro quadrilateral no Colégio Dilsa Sarrego, Jaconé, Maricá. Indicação número 393 de 2017, de autoria do vereador Rob Gol, solicita a limpeza de todos os bueiros da Rua Domício da Gama, centro de Maricá. Indicação número 394 de 2017, de autoria do vereador Rob Gol, solicita a construção de calçadas com acessibilidade nos órgãos públicos, principalmente escolas e postos de saúde, em todo o município de Maricá. Indicação número 396 de 2017, de autoria do vereador Frank Costa, solicita a operação Tapa Buracos no Mutirão, São José do Embaçaí, Maricá. Indicação número 397 de 2017, de autoria do vereador Frank Costa, solicita a operação Tapa Buracos na Estrada Velha de Maricá, São José do Embaçaí, Maricá. Indicação número 398 de 2017, de autoria do vereador Frank Costa, solicita serviço de conclusão do asfalto na Rua Eurípides Rangel de Figueiredo, São José do Embaçaí, Maricá.
Indicação número 406 de 2017, de autoria do vereador Bubuti, solicita a colocação de redutores de velocidade na Avenida Maísa, no trecho da Rua 0 até a Rua 13, Barra de Maricá. Indicação número 407 de 2017, reitera a indicação número 236 de 2016, de autoria do vereador Bubuti, solicita a implantação de projeto de recreação, exemplo, ginástica e patinação para os jovens, adultos e terceira idade, na Rua 13, atrás do DPO, Barra de Maricá. Indicação número 408 de 2017, de autoria do vereador Bubuti, solicita a colocação de guarita em todas as pontes da parada Avenida Reginaldo Zeidan, de Guaratiba, Ponta Negra, em Maricá. Indicação número 444, 2017, de autoria do vereador Felipe Poubel, solicita a poda das árvores plantadas em sequência no passeio público na rua Antônio Modesto de Sá, antiga estrada de Itaipuaçu, esquina com a rua 15, São Bento da Lagoa, Itaipuaçu, Maricá. Indicação número 445, 2017, de autoria do vereador Felipe Poubel, que solicita a troca de lâmpadas na Avenida Antônio Marques Matias, antiga Rua 36, em frente ao lote 59, quadra 36, Jardim Atlântico Leste, Itaipuaçu, Maricá. Indicação número 446 de 2017, de autoria do vereador Felipe Poubel, solicita a troca de lâmpadas na Rua 72, Praia, em frente ao lote 6B, quadra 393, Jardim Atlântico Leste, Itaipuaçu, Maricá. Indicação número 447, 2017, de autoria do vereador Marcos Bambam, solicita a reforma da praça Emilton Santos com instalação de equipamentos de ginástica, parque para as crianças e quadra poliesportiva Araçatiba, Maricá. Indicação número 448, de 2017, de autoria do vereador Marcos Bambam, solicita a drenagem do canal da cidade pela rua Álvares de Castro até a Lagoa de Araçatiba, bem como o asfaltamento e a instalação de ciclovia por toda a extensão da via pública citada. Gabinete justificativo da ausência de sessão do vereador Ademilton Diniz, Tataio. Venho, através deste, comunicar que o vereador Ademilton da Silva Diniz, Tataio, não comparecerá hoje, pois encontra-se em reunião, hoje às 13h17. Senhor presidente, nada mais contra o expediente do dia. Solicito ao segundo secretário se há algum vereador inscrito no livro de oradores. Senhor presidente, há 7 vereadores inscritos. Primeiro é o vereador Bambam. Está franqueada a palavra. Vereador Bambam na tribuna. Boa tarde, senhor presidente, amigos da casa, público presente, imprensa. Eu venho aqui hoje, quando a gente está durante a campanha, nós percebemos algumas dificuldades da nossa cidade, algumas exigências da nossa população, e hoje eu vim conversar com o secretário de obras, o subsecretário, e nós conversamos muito, e principalmente por esse momento que nós vamos viver agora, um momento de chuva, sobre as drenagens dos canais, das ruas. Eu pude constatar a preocupação desse governo em todo o nosso município com a limpeza dos canais. E teve uma notícia muito boa, que eu tive durante a campanha, perguntando sobre o setor de Araçatiba, que tem um problema crônico ali naquele bairro, que devido às chuvas desce a água do Morro do Amor, vai tudo por ali, vai inundando aquela parte toda ali de baixo. E foi constatado, e o secretário nos informou, eu venho passar para essa casa, que está sendo, dentro de breve, construída uma drenagem no canal da cidade, onde vai receber toda a água que vem das mediações ali de Araçatiba, da rua, que cai tudo sobre a rua Álvares de Castro. Essa drenagem vai ser
colocado no canal da cidade, quando chegar a um nível, né, para ser escoado para a nossa lagoa. Nós temos um problema muito grave na nossa cidade, porque praticamente a cidade se encontra quase que no mesmo nível da lagoa. Então, ele pôde me explicar algumas coisas, que os declínios vão ser pequenos, mas desde já, quando chegar num certo nível, essa drenagem vai servir como um escoador dessa água, para poder ir para Lagoas, evitando assim o alagamento das casas e das ruas próximas a Araçatiba. Assim como também, antes de chegar nesse nível de drenagem, esse canal, assim que será feito, vai receber as águas das ruas, que vão poder ir direto para esse canal e também não ficar inundando. E logo em seguida vai ser feita a construção do asfalto, com uma ciclovia, como eu fiz aqui no projeto, muito dito pelo Poubel, né? Que teria que ser colocado uma ciclovia, que não adianta um bicicletário se não tiver uma ciclovia, e eu tenho conversado muito com ele em relação a preocupação, não só dos amigos da casa, mas toda a população, né, já visto que um bicicletário teria que ter as ciclovias, e as próximas ruas, e as ruas já existentes estão viabilizando a construção desse bicicletário com essas ciclovias para todo o município de Maricá. Então, eu venho aqui agradecer ao secretário de obra, ao subsecretário, e parabenizar pelo excelente trabalho que ele vem fazendo na nossa cidade, a esse período, nesse tempo que ele se encontra como secretário. Muito obrigado. Isso é o que eu tenho para dizer. Próximo vereador inscrito, vereador Marcinho. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres vereadores, público presente, imprensa presente, todos que nos assistem por esse veículo de comunicação que temos aqui. Hoje venho à tribuna, quero trazer alguns esclarecimentos, porque, na verdade, na política é bem assim. Temos elogios e temos críticas. Isso é normal e é isso que vai fazer com que tenhamos uma gestão melhor e uma cidade melhor. Mas eu quero dizer que desde o início eu falei que faria reivindicações e tenho feito isso. Procuro sempre falar com os secretários, trazendo as necessidades que eu entendo como emergenciais, e alguns deles têm me atendido muito bem. Inclusive, fiz mais uma reivindicação, que foi para a dragagem do rio Roncador, em Inoã, que foi lida aqui no início de fevereiro. E muito bom que, pela primeira vez na história de Maricá, pelo menos pelo que eu tive conhecimento, esse rio está sendo dragado. Muitas pessoas perderam seus pertences naquele local. E eu tenho que deixar isso registrado. E quero falar para vocês que outras indicações, não vou ser redundante, já foram atendidas, como do hospital e outras, mas tem gente que se preocupa muito, achando que eu tenho que ser mais agressivo ao governo. Eu quero dizer para você que está preocupado com isso, não se preocupe com isso. Quando eu tiver que ser mais taxativo, vou ser. Mas eu também não posso simplesmente fechar os olhos nas coisas que eu estou sendo atendido. Se está me atendendo, está atendendo a população. E, afinal de contas, eu sou morador, sou cria de Maricá. Tem coisas sendo feitas aqui na cidade que nunca foram feitas em toda a sua história. E eu tenho que reconhecer isso, mas nem tudo está bom. Inclusive, tem uma indicação minha que foi lida hoje, que é da UPA, que vou acompanhar, e se não for feita, o meu tom com certeza vai ser outro na tribuna. Mas quero deixar claro que não se preocupe, posição, situação. Eu sou a população de Maricá, e eu quero lutar por esse povo de Maricá, e é isso que continha. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Rony Peterson. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, imprensa. Começa a minha fala, presidente. Hoje, o Detran, a alta cúpula do Detran passou por algumas mudanças e, para minha grata surpresa, presidente, o novo vice-presidente do Detran é um grande amigo meu, André Mônica,
e estive hoje pela manhã com ele, reiterando alguns pedidos que urgem para a população de Maricá. O primeiro deles é a prova teórica de habilitação. Maricá já tem a prova prática desde 2015, graças a Deus. É inacreditável o município do nosso tamanho não ter uma prova teórica de habilitação em nossa cidade, fazendo com que a população de Maricá tenha que ir para outros municípios. Então, reiterei essa necessidade da população, como reiterei também a necessidade não só do aumento de vagas, o nobre vereador Frank também, que trabalhou no Detran também como eu, solicitou isso. No entanto, o papel não anda sozinho. Precisamos ser taxativos, precisamos cobrar do poder público o que é necessário para que a população de Maricá saia ganhando. Nós, vereadores, temos compromisso em fiscalizar o Executivo, temos compromisso em legislar, mas temos compromisso também de agregar valor à sociedade com o trabalho. Fiscalizar é importante, agora, trabalhar para que a vida das pessoas seja transformada é muito importante também. Então, gostaria de registrar isso. Fui muito bem recebido e espero que, em breve, presidente, o vice-presidente venha aqui fazer uma visita a todos nós para que possamos avançar nos temas propostos de grande valia para a população de Maricá. Maricá não tem vistoria diesel e não é redundância. A gente precisa trazer a público a necessidade da população, então a gente vai continuar lutando por isso. Uma parte, vice-vereador. Pois não? Quanto ao Detran, eu questionei da outra vez, já que o senhor esteve com o vice-presidente, pode nos esclarecer melhor. Quantas vistorias, que são muito poucas, muita gente vem me perguntar, poxa, vereador, a gente tem pouca vistoria, tenta marcar, tem que ser só no início do mês que a gente consegue marcar e tal. A gente já discutiu isso aqui na outra sessão, senhor presidente, há umas 2 sessões atrás, e gostaria de que nos desse essa resposta. Eu amanhã vou dar uma passadinha no Detran, eu mesmo, para ver essa resposta que eles podem me dar, mas gostaria, já que você tem um livre acesso, pudesse trazer para mim e para a população quanto a essa vistoria. Obrigado à parte, Luiz vereador. Importante, nós colocamos isso no ofício também, solicitamos um aumento no número de vagas, isso está registrado, e espero na próxima semana uma resposta para que possamos trazer publicamente à população o resultado dessa visita. Gostaria de registrar que estive hoje muito cedo no ponto das vans intermunicipais na Praça do Skate. Ponto esse inaugurado pelo prefeito Quaquá em 2009. Para quem não se lembra, as vans não entravam em Maricá. Você tinha que soltar lá no Flamengo e pegar um carrinho particular para entrar na cidade. Hoje as vans têm um ponto próprio, que realmente está em péssimas condições, e é nosso compromisso também solicitar ao prefeito, através da Secretaria de Obras, a melhoria imediata das condições daquele ponto intermunicipal. Gostaria de registrar, para finalizar, presidente, fiz uma indicação de um tema tão importante que é ciclovia, a ciclofaixa, porque a gente sabe, eu, pelo pouquinho de conhecimento que tenho, muito pouco, mas não consigo enxergar caixa para que haja uma ciclofaixa de Itapeba até a Mumbuca. Então, já solicitamos à Secretaria de Obras um estudo para que tenhamos uma ciclofaixa, visto que aquela população usa a bicicleta em larga escala. Então, solicitamos isso, é isso que eu gostaria de registrar. Muito obrigado. Nosso vereador sou eu mesmo. Na tribuna, o vereador Felipe Alnier. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa e público presente. Primeiro, quero começar aqui agradecendo ao secretário Adelso. Eu recebi uma denúncia
sobre aquela ali no céu, em Itapeba, aquela quadra estava escura, sem luz ali, e as pessoas estavam com medo de passar por ali. Entrei em contato com ele, fiz uma solicitação pelo meu gabinete, entrei em contato, prontamente ele atendeu, já está tudo iluminado lá. Vai aí para o colega que mandou a mensagem. Depois eu quero entrar aqui, já me dirigindo ao vereador Ricardinho e ao vereador Paubel, e até pedindo desculpa a Vossa Excelência, aos dois, no caso, porque essa semana foi uma semana um pouco conturbada, final de semana foi um pouco conturbado para mim, em especial, a grande parte da minha família. Infelizmente, perdemos um parente, e a secretária ela entrou em contato comigo, ela pediu para que pudesse informar aos dois que hoje ela estaria no Ministério Público. Ela foi convocada, junto com outros secretários da região metropolitana, para falar sobre o custeio do SAMU. Então, ela tinha me pedido, e foi esquecimento meu, por causa infelizmente, essa tia que faleceu. Então, eu tive que me ausentar, tive que ir para outro município, tive que ter um pouco de cuidado também, aí, questões de família, né? Já entra na parte médica. Enfim, então, fui cobrado hoje pela secretária, eu sei que os dois estiveram hoje como acordado com ela lá na Secretaria de Saúde, então, isso eu quis falar aqui em tribuna, já havia comunicado ao vereador Ricardinho, tinha ligado, o vereador Paubel não conseguiu falar por telefone, ele me explicou aqui, estava no silencioso, então não foi esse o motivo, então eu queria falar isso em tribuna. E segundo, quando o vereador Paubel fez a denúncia aqui sobre, semana passada, sobre a pessoa que supostamente participaria da banca examinadora, e sendo ele um concursado já do município, eu também fui a secretária para poder entender o que tinha acontecido. E foi onde ela me respondeu, que até se na quarta-feira, quando nós estivemos juntos lá, se o senhor tivesse perguntado, ela já teria até respondido de imediato. Porque aconteceu isso realmente, ele é concursado no nosso município, ele fez a inscrição do processo seletivo e ele poderia participar da banca examinadora. Só que ele não poderia fazer essa inscrição de processo seletivo. E assim que foi identificado, já foi anulado o processo seletivo dele, a inscrição dele, e ele não participou, não chegou a participar em momento nenhum de banca examinadora. Isso foi me passado pela secretária. Depois, até se Vossa Excelência quiser, nós podemos ter com ela diretamente conversar, ela vai explicar da mesma forma que ela me explicou, mas acho que Vossa Excelência deve estar com ela também, não sei se amanhã ou depois, mas se quiser ela perguntar. Então, queria trazer essa resposta dela aqui. Só um segundinho, vereador. Só vou ler só um trechinho aqui. A gente começa o ano já discutindo, né, bem cansativo, debatendo. A gente, aqui, nós, enquanto legisladores, queremos o melhor para o nosso município. Entendo eu que todos dessa forma. E essa semana, desde quarta-feira, né, refletindo bastante, as nossas discussões, esses embates aqui, e logo ao início, acho que nós devemos ter um tempo, sim, para que nós, legisladores, o chefe do executivo, o outro representante do governo federal, no nosso município, para que ele mostre realmente. E aí, na internet, eu peguei aqui uma fala muito importante, uma escrita muito importante que eu achei, e que acho que representa tudo para nós aqui nesse momento, e eu queria trazer isso. Afinal, eu digo, interessante, isso foi sobre uma matéria realmente que eu não concordo. Interessante, temos um deputado começando e um prefeito também começando. Os dois estão embutidos de fazerem o melhor para a nossa cidade. Creio que notícias desse tipo não ajudam nada a nossa cidade, só servem para atrapalhar, trazer discórdias. Foi dita pelo presidente do DEM, seu José Delaroli, pai do nosso deputado federal Marcelo Delaroli.
Então, eu queria deixar isso aqui para todos os colegas vereadores, para a gente aqui, para a gente poder analisar essa fala dele aqui. Realmente são 2 meses, então os 2 estão começando, e nós temos que dar tempo tanto ao chefe do Executivo, como a ele, agora deputado federal, poder mostrar que vieram. Então, boa tarde. Continua franqueada a palavra, por favor, segundo secretário. Ver quem... Próximo vereador inscrito, vereador Ricardinho Netuno. Ricardinho Netuno na tribuna. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, munícipes presentes, imprensa, todos os maricaenses que nos assistem. Eu vou começar a minha fala sobre as indicações que foram feitas em relação às pontes. Vocês viram que foram muitas, já tem umas duas sessões que vem lendo as indicações das pontes. Em Itaipuaçu, onde durante, acho que esses últimos 10 anos, pelo menos, nenhuma manutenção foi feita. Algumas pontes já caíram, outras estão em estados colocando a população em risco. Eu fiz esse pedido de indicação e hoje foi lida sobre o Recanto de Itaipuaçu. O Recanto é o bairro onde eu moro a minha vida inteira. As 2 pontes que existiam lá já não existem mais de pedestre. Há praticamente 4 anos que elas já caíram, várias solicitações foram feitas. E me estendendo ao Recanto, um bairro que é a entrada da cidade, divisa com o município de Niterói, onde tem a Pedra do Elefante, um dos cartões postais da cidade. A única obra que foi conquistada pela população em 2013 foi uma praça chamada Praça Pescador Hipólito. Essa praça é hoje a única área ainda desocupada, a única área pública que não foi ocupada, porque as outras foram ocupadas irregularmente, e só sobrou essa única área. Ela fica entre 2 colégios, o Mata Atlântica e o João Monteiro, onde tem mais de 1000 alunos, e foi feita a licitação e o início da obra dessa praça. Em 2013, começaram as obras, foram a equipe da prefeitura trabalhar, containers, a população ficou muito empolgada para ver aquela área sendo realmente utilizada pela população. E, infelizmente, após a campanha de 2014, os moradores viram que foi feita uma grande enganação. Mentira! A obra foi parada, o dinheiro foi gasto e nem 10% da praça foi concluída. Então, eu gostaria de pedir ao vereador líder do governo, aos nobres vereadores, que pudéssemos fiscalizar, pegar o contrato de licitação dessa praça, saber se o dinheiro já foi gasto, aonde foi gasto, porque se a empresa recebeu, ela não executou o serviço. As milhares de crianças que ali frequentam, estudam, estão frustradas. A população toda cobrando para saber aonde o dinheiro foi parar dessa referida praça. Além disso, eu venho aqui deixar esse pedido, porque é um bairro que tem ligação importante e vocês veem o abandono que está acontecendo lá. Vim falar aqui também sobre as indicações legislativas. Eu vejo que são muitas, os vereadores estão ansiosos, eu também estou formalizando várias indicações. Mas quando fui presidente da Associação de Moradores, fiz o ofício pedindo a praça, abaixo-assinado, por exemplo, e várias outras reivindicações eu formalizei ao governo. E nunca tive uma resposta. Dos mais de 100 pedidos que foram feitos, eu nunca consegui uma resposta do Poder Executivo. E hoje fui recebido em meu gabinete pelo senhor Almir, presidente também da Associação de Moradores do Parque da Cidade, e ele veio conversando comigo: Ricardinho, os nobres vereadores estão fazendo indicação legislativa, mas nós não sabemos o resultado, nós não conseguimos ter respostas. Eu, como presidente, não consigo conversar com o secretário não nos atende. Então, presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência se pudesse dar um parecer quanto às respostas das nossas indicações. No artigo 17 da Lei Orgânica diz: todos têm direito de receber, no prazo fixado em lei, informações objetivas, de interesse particular, coletivo ou geral,
acerca de fatos e projetos do município, bem como dos respectivos órgãos da administração pública, direta e indireta. Em especial por uma questão afetiva, eu gostaria muito da resposta em relação a essa Praça Pescador Hipólito. O valor dela não é alto, é um valor baixo, por sinal. Então, acho que o Poder Público poderia dar uma resposta a esse pedido aqui formalizado e as nossas indicações também, para saber quando que nós poderemos ter as respostas para passar para a população. Vereador, nós estamos na 6ª sessão ordinária e, com certeza, o Executivo analisa as indicações e manda para ser lida na ordem do dia, no expediente. Inclusive, uma dessas indicações que Vossa Excelência fez, para a Avenida 1, já está sendo até construída a ponte. Então, essa informação vai chegar para o senhor, que essa indicação já está sendo executada. Uma delas, que é a construção da ponte da Avenida do Zumbi dos Palmares. Então, como nós estamos na 6ª sessão ordinária, com certeza o Executivo vai mandar a informação para a primeira secretaria e o nosso primeiro secretário vai ler as respostas do Executivo. Eu fiz essas indicações, presidente, pela necessidade que Itaipuaçu vem sofrendo um grande abandono, principalmente em acesso à praia, que é a maior área de lazer que a população tem. E muitos dos moradores hoje reclamam, tentam entender o porquê de gastar quase 2 milhões de reais em uma única ponte, tendo em vista que diversas outras precisam ser realizadas. Gostaria de falar também, vereador, presidente. Por favor, faça suas considerações finais, nós já passamos de 6 minutos. Mas eu coloquei 10 minutos. Você botou 10? 10 minutos. Só ao final. Ao final pode se inscrever de novo. Ah, só ao final? Então vou deixar para o final para falar. Positivo. Tem mais uma parte aqui para falar, eu concluo no final. Então, tá. Depois eu concluo, então. Obrigado. Continua franqueada a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Fabrício. Na tribuna, vereador Fabrício. Posso usar a palavra no final? Sim, pode. Escrever, por favor, se consegue escrever o porque nós líder temos do aqui, governo. senhor presidente, é porque nós somos 5 minutos e, ao final, Mais cada 10 líder minutos. pode se inscrever e falar por 10 minutos. Então, por favor, escreva o vereador líder do governo, Fabrício Bittencourt. Próximo vereador, Felipe Poubel. Aí são 10 como líder, depois de 5 minutos. São 5 minutos agora, você pode falar mais 10, mas tem que ver o horário regimental. Tem que ceder o horário regimental. Boa tarde, presidente, nobres colegas vereadores, público presente e, principalmente, a população maricaense que vos assiste aqui pela essa imprensa maravilhosa. Hoje, como foi dito aqui pelo nobre vereador Felipe Alnir, como foi acordado com a secretária de Saúde, nós tivemos na secretaria, eu, o vereador Ricardinho, depois que você veio dar essa satisfação, que aconteceu isso com você, que ela tinha pedido para desmarcar, e remarcou novamente para quarta-feira, às 10 horas da manhã. Até entendo a sua situação, porque você falou que, em caso de falecimento, mas peça que não falte com essas informações para a gente, que fique marcando, porque da mesma forma que você falou aqui, que o tempo dela é precioso, o nosso também é. A gente tem um município muito grande, com várias unidades para fiscalizar, e a gente se deslocou de Itaipuaçu, chegamos no horário marcado e não tivemos a resposta que estamos buscando. Bambam, você hoje falou, elogiando o secretário de obras. Eu, há 3 sessões atrás, pedi aqui ao presidente, comuniquei ao líder do governo, falando de uma obra que iniciou-se no período eleitoral, na rua Vinícius de Moraes, aqui em Itapeba. Jogaram os meio-fios lá na rua, os meio-fios continuam jogados lá na rua, jogaram muito barro na rua, continua o barro na rua. Aquela rua, qualquer chuvinha de 2 minutos, a água está vindo no peito. E não foi feito nada. Eu já pedi isso há 3 sessões atrás, estou pedindo em forma emergencial, porque começou a obra e não foi concluída a obra. E está lá tudo jogado lá, e as pessoas, quando o tempo muda, já ficam nervosas. Então, Bambam, já que você tem essa relação com o secretário, te peço encarecidamente aqui, olha para a rua Vinícius de Moraes,
Pois não. Você também tem essa relação, é só você ir lá pedir o secretário e também vai te passar essas informações, tenho certeza. Já fiz isso, liguei para o secretário em relação pedir e não fui atendido. Eu tenho quase certeza que vai ser resolvido. Maricá é muito grande, como acabei de falar, ele está preocupado com os rios, né, que está desassoreando os rios toda a nossa cidade. Já visto que nós vamos chegar no momentos de chuva muito forte, já tem até previsto para essa semana, né, então as medidas cabíveis estão sendo tomadas. Acredito que vai chegar nesse teu problema aí também. Não, eu já entrei em contato com o secretário, não fui atendido. É um problema que já vem crônico, de longa data, junto com o Molulo Gomes. É a rua que tem um valão, não foi feita a dragagem do valão dessa rua. A rua, qualquer chuvinha está enchendo. Eu, naquela enchente de março do ano, há um ano atrás, eu botei um caminhão ali dentro para tirar as pessoas ali dentro daquela rua. E sei que vai acontecer novamente porque não foi feito nada. Foi feito assim, passaram a máquina, botaram 2 caminhões de barro lá dentro e não concluiu depois da eleição. Então, eu estou pedindo, né, para poder ver se a gente consegue viabilizar emergencialmente o conserto dessa rua lá, um paliativo, para poder não trazer mais transtorno para a população. Voltando a falar aqui, o doutor Felipe Onia, em relação ao processo seletivo, eu fiz uma denúncia, né, em relação a como é que uma pessoa se inscreve. Vamos usar um exemplo de um concurso público. Como é que eu vou me inscrever num concurso público e eu vou estar na banca examinadora desse concurso público e vou me autoaprovar? Eu não questionei que ele é funcionário ou deixa de ser funcionário. Ele é funcionário concursado, ele é de uma banca examinadora, ele se inscreveu para o processo seletivo, ele se autoavaliou e se autoclassificou. Da mesma forma, ele bota todo o processo seletivo sob júdice. Porque da mesma forma que ele se autoavaliou, qual critério ele usou para avaliar as outras pessoas? Por parte? Não, vereador, ele não chegou a se autoavaliar. É porque, realmente, ele é concursado do município, então, por ser concursado, ele poderia participar da banca examinadora. Só que o currículo dele é tão bom, igual diversas outras pessoas, que aprovaram, não foi ele que aprovou, ele não chegou a participar da banca examinadora. Quando confrontaram, aí sim entenderam que era ele, chamaram ele e falaram: mas você é concursado do município, você não pode se inscrever e nem pode participar da banca examinadora. Então, ele não chegou a participar. Se Vossa Excelência tiver comprovando aí que ele se autocolocou... Vai me desculpar, como é que ele é selecionado para poder... Ele foi designado a ser da banca examinadora. Não, ele poderia ser. Não. A portaria designou ele mais 3 funcionários a ser da banca examinadora. Sim, ele poderia ser. Mas ele era da banca examinadora. Mas não chegou a fazer examinar ninguém. Ele não chegou a todo mundo ninguém. Perdão, Beto. Então todo mundo que foi selecionado não foi avaliado? Não, você tem uma lista que você faz análise curricular e é colocado. Depois essas pessoas estão sendo chamadas e feita entrevista. Ele não chegou a entrevistar ninguém, não chegou. Seria ele mesmo, entendeu? Então, quando identificaram... Mas eu sei que ele estava na banca examinadora, ele foi selecionado, foi selecionado a trabalhar 20 horas no município, e isso... Ele não chegou a examinar ninguém, ele não chegou a entrevistar ninguém. Eu sei, mas ele foi selecionado. Então, mas eu estou falando, ele não chegou... Deixa eu te falar, a inscrição foi feita pela internet, sem conhecimento da secretária, ele fez a inscrição e o processo não foi definido, ele não foi contratado, ele foi pré-selecionado. Por isso que existem essas pré-seleções. Devido a essas pré-seleções, foi constatado, como você mesmo constatou, e pela banca também, né? Haja visto que a secretária falou que, se você estivesse lá presente, perguntasse a ela já tomaria as decisões cabíveis como tomou. Então, foi sem consentimento dela, qualquer um de nós podemos acessar a internet e fazer a inscrição. Ele estava inscrito, foi uma atitude dele e foi altamente reprimida e foi tirado o nome dele da pré-seleção. Em momento algum eu usei o nome da secretária, falei que foi consentimento dela. Não, sim, perfeito. Eu falei que ele não era apto a se autoclassificar. Perfeito, cada um responde pelos seus atos. Ele fez isso de vontade própria. E outra coisa, ele vai responder pelos atos dele. Volto a repetir, foi uma pré-seleção. A prefeitura não chegou a contratá-lo, foi uma pré-seleção. Continua com a palavra, vereador Poubel. Por favor, primeiro secretário, quando Vossa Excelência quiser se pronunciar, por favor, peça a palavra ao vereador que está na tribuna. Cabe a ele ceder a palavra a Vossa Excelência ou não. Então, por favor, não interrompa o vereador sem pedir a palavra ao vereador que está na tribuna. Obrigado, presidente. Então, esclarecendo, vereador, eu vejo realmente a total violação do artigo 37 da Constituição, da impessoalidade, da moralidade legal, porque ele não era autossuficiente para poder se avaliar, porque visto que ele se inscreveu no processo, mas, como você falou que já foi tomadas medidas cabíveis,
E eu também, como eu disse aqui, eu encaminhei ao Ministério Público. Vamos ver o que o Ministério Público vai responder em relação a isso. Sem mais, presidente. Eu, tendo visto que nós começamos a sessão com 10 minutos de atraso, no horário regimental, já são 17 horas, mas eu vou estender o pequeno expediente até as 5h10 para cumprir o horário certo, que nós, tendo visto que nós começamos a sessão às 4h10. Por favor, segundo o secretário, veja se existe algum vereador inscrito para fazer o uso da palavra. Senhor presidente, eu só gostaria aqui de falar sobre o regimento interno. Eu até queria me dirigir ao vereador Fabrício, líder de governo, se pudesse usar os seus 5 minutos agora, porque eu não sei se vai sobrar tempo, senhor presidente, pelo visto não vai sobrar tempo, para os líderes se pronunciarem por 10 minutos. É isso que eu vou fazer uma circular com o artigo 84 e vou mandar para cada gabinete. Eu sei que todos os vereadores têm regimento interno, mas vou fazer uma circular para mandar para evitar esse tipo de contratempo, porque aqui nós todos temos a liberdade de se expressar. Então, fica parecendo que a mesa diretora, eu principalmente, que sou o presidente dessa casa, estou proibindo o vereador de se pronunciar. Então, eu vou passar uma circular para todos os gabinetes para evitar esse impasse durante a sessão, porque eu estou aqui para organizar os trabalhos dessa casa e não proibir que o vereador se expresse. Então, a gente passando o artigo 84 do regimento interno, todos os vereadores vão compreender e eu tenho certeza que vão colaborar com a mesa diretora para que essa casa tenha um desempenho e tenha uma certa legalidade, porque já que aqui é uma casa de lei, a gente tem que tentar usar. Se algum vereador, como o vereador Ricardinho, já tentou, me atentou para que a gente mude alguma coisa do regimento interno, sem problema, é só fazer a lei para a gente alterar o regimento e colocar em votação, mas no momento nós temos que usar o que já tem na casa. Gostaria, presidente, de pedir se Vossa Excelência pode incluir nessa circular o dispositivo no qual temos que encerrar a sessão às 18 horas. Se Vossa Excelência puder. Sim. Vou pedir para a Procuradoria enviar para Vossa Excelência. Eu acho que isso prejudica muito os trabalhos. O problema é que existe esse procedimento, eu já estou aqui na casa há 8 anos e sempre foi assim. Para não tornar também uma sessão cansativa, uma sessão, porque se não tiver um ponto de partida e um ponto final, o vereador vai para ali e fica 20, 30 minutos explanando e torna cansativa a sessão. A gente fica muito satisfeito com a casa cheia, porque a sessão tem... Então, os vereadores estão atuantes, estão fazendo um pedido pela comunidade. Fico muito satisfeito com a casa cheia, mas nós temos que ter um parâmetro, porque senão acaba a pessoa passando do seu limite. Infelizmente, não estou falando Vossa Excelência, qualquer vereador, às vezes, vai para ali e fica repetitivamente falando e passa o horário e fica cansativo a sessão para quem nos assiste. Peço ao primeiro secretário o segundo secretário que dê continuidade. 5 minutos. Por favor, na tribuna, vereador líder do governo, Fabrício Bittencourt. Boa tarde a todos. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores presentes, público presente, imprensa presente, saúdo a todos. Uma boa tarde. Em resposta aí aos requerimentos, às colocações, perdoe-me, dos vereadores Paubel e Netuno, haja vista que o governo é um governo que vem mudando a história, mudando Maricá há 8 anos. Vou convidar aí publicamente os vereadores a apresentar os nobres colegas aos secretários municipais. Porque haja vista, todos nós aqui somos vereadores, todos nós fazemos indicações, todos nós, independente do papel de líder do governo, tenho também meu papel de vereador, de atender minhas bases, meus eleitores, as pessoas que me acompanham, que me ajudam. Tenho também que tratar dessas questões em diversas secretarias, haja vista que, graças a Deus, tenho um bom acesso com todos os secretários do governo. Então, convido aí os vereadores para apresentar, para que cada um cuide da sua demanda, acompanhe os seus trabalhos, faça suas devidas indicações e acompanhe as suas demandas dentro do governo para que tudo seja esclarecido.
Com relação à Secretaria de Saúde, o vereador Felipe Alni já deu um esclarecimento aos nobres colegas que insistem nesse assunto. Gostaria de dizer uma coisa muito simples para encerrar o assunto. Ninguém foi contratado. Não existe ilegalidade sem ter alguém contratado. E sim, as pessoas foram classificadas para um processo seletivo e foram fazer entrevista. Confesso aos senhores que não fui verificar essa situação pessoalmente, haja vista que o presidente da Comissão de Saúde se responsabilizou por essa questão. E ele já trouxe a resposta dessa casa. Ninguém foi contratado ainda. Todos fizeram entrevistas, todos foram lá apresentar seus currículos, e ninguém foi contratado. Então, é um assunto sem necessidade de haver nessa casa, porque não existe legalidade se não houve ninguém contratado ainda. E tenho certeza que o processo seletivo é um processo cansativo, não só para os funcionários da Secretaria de Saúde, mas também para as pessoas que se classificam. A demanda de emprego no Brasil, não só em Maricá, é enorme. Todo mundo quer trabalhar. Os nobres colegas não podem ficar ouvindo história de pessoas no corredor sem ter fundamentação nenhuma, simplesmente da boca para fora, e ficar trazendo para o plenário problemas de magnitude pequena para serem solucionados. Haja vista que não tem nenhuma coisa que prove isso até agora. Não tem nenhum documento que prove a inscrição do tal funcionário, e a gente aqui nessa Casa de Leis estamos legislando, precisamos... A parte, vereador. Vou dar no final. Precisamos trabalhar em cima de coisas que existem, e não coisas que são jogadas nos corredores, nos ouvidos dos vereadores. Nós não podemos entrar nessa pilha. Precisamos ter discernimento na hora de subir ao plenário e falar das questões da cidade, das questões do município, das questões do governo. A parte está concedida, vereador. Vereador, Vossa Excelência tem 3 minutos para explanando sua parte. Oi. Vereador, vejo eu aqui que você está querendo jogar com o público, com a população maricaense. Você falar que é de rádio corredor, que é a fofoca que eu estou trazendo para a tribuna, então você está tirando total crédito do jornal oficial da cidade. Porque saiu, não foi eu que falei, não. Saiu no João. João que saiu no João, no Jornal Oficial de Maricá. Se não tem credibilidade, você está falando mal do próprio governo que o senhor pertence, pô. Eu peguei uma publicação, uma portaria do Jornal Oficial de Maricá, na qual designou um médico a fazer parte da banca examinadora. No mesmo jornal, esse próprio médico foi selecionado. Você está me dizendo que está sério isso? Foi contratado, vereador? O médico foi contratado? Foi selecionado. Foi contratado? Isso eu não vejo. Isso eu não vejo, nobre vereador. Ia passar? Lógico que não. Ah, não, por quê? Aqui não seria contratado. Ah, não seria? Não. Brincadeira, vereador. Para com isso, claro que seria, vereador. Não seria contratado. Por que não seria, se eu não tivesse Porque visto? o processo seletivo é sério. O processo seletivo é sério. Então por que teve esse erro, se é sério? Questão de ordem, Porque vereador. pessoas erram. Por que teve duplicidade, já 3 vezes nomes saindo duplicados? Felipe Poubel, eu estou nos meus 3 minutos. Não, só. Desculpa, eu me expressei errado. É 1 minuto só a palavra, né? Mas tudo bem, pode vereador, falar, pode não, falar. não, vereador, eu vou concluir, não. Eu vou usar a tribuna. Tudo bem. Por favor, vereador, faz sua Então, para sustentação. encerrar, o processo seletivo é um processo sério. E o médico não foi contratado. A população não está sendo enganada e todos nós erramos. Houve um erro? Houve um erro. Um erro administrativo. Não houve um erro de mau caratismo de nenhum tipo de funcionário. Isso que eu gostaria de deixar claro para a população. Muito obrigado, presidente. Vereador, me concede a parte? Tá só para eu poder citar aqui um outro exemplo, que uma mesma pessoa ela foi publicada no jornal por 3 vezes, saiu o nome dela 3 vezes. E eu também achei estranho e fui questionar. Essa pessoa, ela se inscreveu e utilizou 3 CPF diferentes. E o currículo dela
quando foi analisada, era tão bom que ela foi pré-selecionada. Eram 3 CPFs diferentes. Então, ela saiu naquela listagem, numa dessas de listagem. Foi má fé. Foi a mesma coisa que aconteceu com esse médico. Ele poderia, por ser hoje concursado do município, ele poderia participar da banca examinadora, mas não participou da banca examinadora, não chegou a tempo, da mesma forma que essa senhora que escreveu por 3 vezes, com 3 CPF, foi eliminada também. Centenas e centenas de pessoas pleiteando uma vaga. Vou concluir, senhor presidente. Centenas e centenas de pessoas foram inscritas, foram selecionadas, estão sendo entrevistadas. O erro existe. Não pode haver um erro administrativo de uma falha. Pode existir. O que houve foi um suposto médico que usou de má fé, tentando ludibriar um sistema. Muito obrigado, presidente. Eu, já esclarecendo aqui ao vereador Ricardinho, pode olhar no seu regimento interno lá, artigo 80, inciso 1º, diz que as sessões ordinárias terão duração até 2 horas. Até 2 horas. Então, o senhor procura no seu regimento interno, artigo 80, inciso 1º, que você vai ter resposta, porque a sessão tem 2 horas de duração. Está explicado. E vai na circular, vai esse inciso, o artigo 8º, 80, inciso 1º. Peço, já estamos às 17h15, peço ao primeiro secretário que ele faça a leitura da ordem do dia. Senhor presidente, nada consta na ordem do dia. E está franqueada a palavra, o vereador que for usar a tribuna, também está no regimento interno, que é para fazer uso da palavra em si próprio, para falar sobre as suas atuações. Essa está escrito também no regimento interno. O vereador vai à tribuna e vai falar sobre as suas ações, sobre as suas indicações. Por favor, quem é o próximo vereador inscrito? 10 minutos, senhor presidente. Os 10. líderes de... Não, o líder, se estiver inscrito, vai ter os 10 minutos. O vereador Ricardinho vai falar. Presidente, eu fiquei analisando a fala dos nobres colegas e eu não tenho o que esconder. Graças a Deus, quem me elegeu foram os meus eleitores. Eu só devo a eles esse mandato, não devo a prefeito nenhum, não devo a secretário nenhum. Então, vocês podem ter certeza que qualquer denúncia que vier ao meu gabinete, eu vou fiscalizar, vou apurar, para ver realmente o teor dessa denúncia, a gravidade da mesma. E esse é o dever de todos nós, vereador líder do governo. Nós não podemos, de forma alguma, omitir da população essas questões. São denúncias gravíssimas, onde um processo seletivo que está sendo realizado em nossa cidade, desde sua origem, começou cheio de vícios, e os nobres colegas falaram aqui nessa casa que seria para acertar a vida daqueles que já estão trabalhando. E desde aquele momento, colocou uma dúvida muito grande aos que estavam se inscrevendo, buscando uma promessa de emprego, buscando uma alternativa e acreditando em um processo seletivo, que nós estamos vendo, devido ao caminhar dele, que várias fraudes vêm acontecendo. É nossa função fiscalizar e apurar essas fraudes. Espero que, ao decorrer da fiscalização, possamos ter o mínimo prejuízo à população. Mas nós não podemos nos omitir de forma alguma, vereador. Nós precisamos acompanhar e firmemente, todos nós. Gostaria de falar aqui, presidente, sobre um problema que vem acontecendo em uma unidade escolar. Estive a pedido de vários pais. Meu filho estudou nessa creche, tenho um carinho enorme pela unidade. Não estou aqui para fazer juízo de valor em relação a quem é o culpado, quem deixa de ser o culpado. Estou aqui para juntos buscarmos soluções. Estive a pedido de algumas mães na unidade escolar, na creche Valéria Passos, em Itaipuaçu, na Rua 8. E essa unidade era uma unidade
um pouco reduzida no atendimento. Eram 200 e poucas crianças quando ela foi inaugurada. Hoje, o volume aumentou bastante. Ano passado, tinham apenas 4 containers no final da unidade. E hoje, semana passada, após eu trazer a essa casa o problema na rede municipal, onde as crianças estavam sendo dispensadas apenas 2 horas que poderiam ficar na escola e eram dispensadas, prejudicando o ensino, a qualidade do ensino e a locomoção dos pais que tinham que ficar na porta da escola esperando o filho sair. O colégio, a creche Valéria Passos, está com energia, sem energia, para poder atender a unidade. Eu não sei se foi um erro de planejamento, um erro de gestão, ou apenas o atraso da empresa, da concessionária fornecedora de energia. E mais 4 containers foram instalados na unidade. Eu estive lá na terça-feira passada, vi na pele o sofrimento daquelas crianças, suando, presidente. Um calor de passar mal quem estava do lado de fora. E vi ali várias crianças se sentindo mal, agoniadas. A professora falou para mim que não tinha condição nenhuma de dar aula para aquelas crianças. O container, esses 4 que chegaram, estavam sendo adaptados ainda e as crianças ali dentro. Os outros 4 que funcionam no final da unidade, sem energia, escuro, um calor enorme. Então eu venho aqui pedir ao nosso líder do governo que possa intervir nessa solução. A diretora, muito atenciosa, tenho um carinho enorme por ela, me pediu que até sexta-feira, eu tive na terça, ela me pediu que até sexta-feira o problema seria solucionado. Eu aguardei, estamos na segunda-feira e continuam as crianças sofrendo com esse infeliz problema e faz com que os pais continuem na porta da escola, aguardando seus filhos, atrapalhando o trabalho de cada um dos pais ali que tem suas obrigações, não podem ir trabalhar, tem que ficar na porta da escola, porque as crianças continuam apenas ficando 2 horas na unidade escolar. Isso compromete o ensino, compromete a qualidade e faz com que essas crianças tenham perdas enormes. Eu acho que temos que buscar essa solução o quanto antes, presidente. Quanto antes, porque chega a ser desumano o que essas crianças e os professores também, não só as crianças, os professores que estão ali para trabalhar estão passando. Venho pedir que, se o líder do governo trouxer alguma resposta em relação à Enel, à concessionária, que façamos uma fiscalização, juntos podemos ir na unidade, cobrar a solução desse problema, porque eu acho que isso não pode se perpetuar. Gostaria de aqui falar, para finalizar, sobre a questão da Praça Pescador Hipólito, que eu comecei aqui no meu discurso. Pedi ao líder do governo esse contrato, líder do governo. Se eu fizer o requerimento, como o primeiro requerimento não foi aprovado, omitindo informações da população, eu peço que Vossa Excelência, em busca de transparência e verdade, mostre esse contrato para a população, traga esse contrato da Praça Pescador Hipólito, líder do governo. Porque a população foi enganada na eleição de 2014, acreditaram que essa praça ia sair, que as crianças iam poder usufruir, e acabou a eleição, todo mundo foi embora, não tinha mais um funcionário da prefeitura naquela praça. Criou uma esperança que para a eleição de 2016 o trabalho iria acontecer, muitos boatos. Acabou a eleição e continua a praça só com mato. 10% no máximo foi concluído. Então a população ali perde 2 vezes. Fica sem a praça e o dinheiro público mal empregado, que não está sendo utilizado, foi ou tomou caminhos que não queremos que tomem esse dinheiro, porque a praça está lá com menos de 10% concluída. Então eu queria pedir essa transparência, que não fique escondido e a população possa realmente acompanhar para onde que o dinheiro foi. É o que se continha, presidente. Eu peço ao líder do governo que traga essa explicação na próxima sessão, porque essa empresa aqui fornece energia para o nosso município, inclusive é alvo de uma CPI que o nobre vereador Paubel
até trouxe até essa casa e todos os vereadores assinaram essa CPI contra a empresa que fornece. Assim, eu também sou morador de Itaipuaçu, como o Poubel, como o Felipe Paiva, o Ricardinho. Então, a gente sabe que Itaipuaçu está muito mal atendido por essa empresa. Então, o líder do governo vai buscar essa informação. Eu acredito que não seja um problema público, não seja um problema da gestão, mas sim um problema da empresa que nos fornece energia. Continua franqueada a palavra. Vereador Poubel na tribuna. Presidente, fico até feliz de você ter lembrado aí desse requerimento do CPI que eu adentrei essa casa, visto que essa concessionária, ela presta um dia de serviço para a população maricaense, de Itaipuaçu a Jaconé. De dezembro para cá, as pessoas tiveram um aumento absurdo, abusivo nas suas contas. Tem conta que está triplicando, quadriplicando o seu valor. Quero agradecer os vereadores que assinaram junto comigo esse requerimento e pedir que a gente leia o mais rápido possível nessa casa aqui e para a gente possa investigar essa empresa que realmente não traz nada de benefício para a nossa cidade. Nós temos que montar a comissão, vereador. Eu vou passar, a gente vai montar a comissão para a gente ver isso. Como foi Vossa Excelência que foi o mentor do requerimento, eu peço a Vossa Excelência que monte a comissão para que a gente possa dar andamento aos serviços. Obrigado, presidente. Esclarecendo aqui, eu sou homem, fui eleito pela população maricaense e não vivo de fofoca, de intriga, não. Muito menos de rádio corredor. Se eu trouxe um fato aqui, é porque justamente esse fato aconteceu. Jamais, presidente, vou me embrear pelo ouvido, como muitos se embrenham por aí. Muitos cedem até a pressão de jornal eletrônico, cedem aos caprichos do jornal eletrônico. Sou homem, sujeito homem, não vou me embrear pelo ouvido mesmo. Se eu trouxe a denúncia, é porque aconteceu a denúncia. Aconteceu o fato. O fato foi consumado. Ele foi designado a estar na banca examinadora e se autoclassificou, isso é fato. E quem vai dizer se houve má-fé ou não é o Ministério Público. Eu já caminhei ao Ministério Público, a doutora Renata Scarpa. No mesmo dia, presidente, eu encaminhei ao Ministério Público. Eu queria deixar isso claro, presidente. Ontem mesmo, eu e o Ricardinho fomos procurados, eu acho que só procuram a gente, sobre uma reclamação de uma unidade de saúde aqui na nossa cidade. Nós fomos lá. Eu poderia muito bem vir aqui antes de verificar na unidade de saúde, presidente. Fomos lá e constatamos que não tem nada a ver com a denúncia que nós recebemos. A gente tem que ser responsável quando adentra aqui a tribuna e usa esse microfone. Poderia muito bem usar isso aqui como palco, como tem sido usado aqui, como palco, e vir para cá e sentar-lhe uma burdoada. Mas não, tomamos o cuidado de estarmos juntos nessa unidade que a pessoa veio reclamar com a gente. Chegamos lá, não tem nada a ver com a denúncia que a pessoa fez. Então, presidente, eu acho que tem que ser usado com responsabilidade, até mesmo na forma que for citar o colega vereador. Mais uma vez, não vivo de fofoca, não vivo de rádio corredor. Se eu trouxer aqui, é porque o fato está acontecendo. E gosto de lembrar, aonde eu vou, presidente, tenho sido parabenizado. Aonde eu vou, as pessoas falam assim, não tinha mais esperança, mas tem alguém cobrando. Se eu estou cobrando aqui, é para não deixar tapar o sol com a peneira. Se eu estou cobrando aqui, é porque eu quero dinheiro bem empregado. Se eu estou cobrando aqui, é porque tem que retornar com o serviço bem prestado para a população. E não vou mudar, não vou mudar. Vou continuar cobrando, vou continuar mostrando, apontando o dedo na ferida. Porque é muito fácil querer fazer média com o prefeito, com o secretário, bater nas costas do prefeito e dizer que tá bom, prefeito, tá bom, que na verdade não tá bom. Querem fazer média para trocar para o cargo. Querem fazer média para ficar bem no governo. Eu não faço média com ninguém. Eu cheguei aqui sem depender, como disse o vereador Ricardinho, sem depender de prefeito, secretário, de ninguém. Sim, tenho responsabilidade com quem me botou aqui, que é a população maricaense, que são os eleitores. E vou continuar fiscalizando, porque esse é o papel, o dever de cada vereador aqui. Sem mais, presidente. Continua franqueada a palavra. Vai, mas... Vereador, líder do governo, Fabrício Bittencourt.
Novamente, boa tarde a todos. Gostaria de dizer que tudo o que foi falado aqui, nós estamos falando de um governo do nosso ex-prefeito Osh Quaquá, que ficou 8 anos e mudou a cara dessa cidade. De um governo que saímos de 69 quilômetros de asfalto e hoje nós temos mais de 500 quilômetros de asfalto. Tínhamos aproximadamente 39 ou 40 escolas. Hoje temos, se não me engano, se eu me enganar, me perdoe e corrijo na próxima sessão, 58 ou 59 escolas e 13 creches nesse município. Dizer que problemas existem, sempre vão existir problemas. A população cresce, o município se desenvolve, o município cresce, o petróleo está chegando, o desenvolvimento está chegando, Maricá é muito próximo do Rio de Janeiro, próximo de Niterói, enfim, as pessoas querem vir para essa nossa amada cidade, nossa cidade abençoada e maravilhosa. Então, a demanda aumenta. Eu lembro atrás, senhor presidente, há uns 4 anos atrás, visitando Itaipuaçu, a rua 34, se eu não me engano, trafeguei com o meu veículo por 1 quilômetro nela. Eu visualizei mais de 100 casas sendo construídas. Hoje, com a crise no nosso país, lógico que isso deu uma diminuída, mas a população cresceu demais e as demandas estão sobrecarregando o governo municipal e cada vez aumentando mais as questões e obras de infraestrutura, obras na área de educação, creches, tem que continuar sendo sempre, a demanda nunca acaba, tem que sempre continuar sendo realizado. Dizer que, na educação, o serviço é de excelência. Excelência. Temos uma merenda escolar de primeira qualidade. Temos escolas, praticamente todas as escolas foram reformadas. Todos os alunos da rede escolar recebem seu uniforme, recebem tênis, recebem mochila, recebem todo o material didático, todo o material escolar. Então, isso tem que ser falado aqui na tribuna. Merenda de qualidade, uniforme de qualidade, ensino de qualidade. Professores de Maricá são dos mais bem remunerados do nosso estado. Então, a educação vai de vento em popa e o município vai caminhando bem. Na saúde, o novo hospital está sendo construído. Na próxima sessão, estou concluindo aqui meu estudo das emendas parlamentares, falarei sobre tudo que foi colocado na saúde por vários deputados da base governista. Então, o município avançou, avança, o hospital está lá, vai acontecer, vai ser o presente dado à população de Maricá, haja vista que vai ser o maior hospital da região dos Lagos. Então, vereadores, população, imprensa, o governo é um governo que avança, é um governo que trabalha, é um governo que nós não estamos de brincadeira. Entendo que existem esses pormenores, mas, como já coloquei aqui anteriormente, coloco novamente. Faço questão de marcar, vou trazer essa resposta, vou apresentar aos vereadores, a todos os secretários, e todas as demandas têm que ser realmente solucionadas, porque o povo não pode ficar com anseio de respostas, com anseio de soluções nessa cidade, porque o governo é para cuidar das pessoas da cidade, e o principal são as pessoas, e elas estão sendo cuidadas pelo Moeda Mumbuca, que atende quase 15 mil famílias na cidade. Antigamente, para nossos jovens estudarem, tinha que pedir favor aqui na Câmara aos vereadores para pedir o prefeito para arrumar uma vaga naquele ônibus velho que era doado pela Nossa Senhora do Amparo. E hoje estamos fazendo um recadastramento para mais quase 2.500 jovens que recebem o seu vale universitário para fazer sua faculdade no Rio e Niterói, não importa quem seja, não importa em quem votou, não importa nada, importa que é um serviço feito para o povo, e é por isso que nosso governo
teve 8 anos, vai para 12 anos de governo, porque não olhamos para o nosso umbigo e olhamos, sim, para a população dessa cidade, olhamos, sim, para o povo de Maricá e vamos continuar trabalhando. Nada irá nos deter. O convite está feito, vou apresentar os vereadores aos secretários e até o prefeito, se quiser, marcar uma conversa. E vamos continuar trabalhando e cuidando do povo da nossa cidade. Muito obrigado a todos. Só para esclarecimento, no regimento interno dessa casa, no seu artigo 90, diz que, esgotada a ordem do dia, o tempo que resta para o término da sessão será franqueado aos oradores inscritos para falar das explicações pessoais por 5 minutos para cada vereador. E no artigo 91 diz que as explicações pessoais são destinadas à manifestação de vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato. Isso também vai ser incluso na circular, para a gente poder ter uma organização na casa. Continua franqueada a palavra. Não havendo nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, dou encerrada a presente sessão, convidando a todos para a próxima quarta-feira no horário regimental. Muito obrigado. Não.